Antes de qualquer oração, há algo que precisa acontecer dentro de nós, um despertar. Porque muitas vezes a gente quer falar com Deus, mas o coração ainda está distraído, pesado, distante. E o Senhor está dizendo hoje: filho, filha, volte a falar comigo de verdade. A oração não é uma formalidade, é um respiro da alma. Jesus mesmo contou uma parábola em Lucas 18:1, mostrando que devemos orar sempre e nunca desanimar. Ele não disse, orem quando der. Ele disse, orem sempre. Isso revela o quanto a oração é essencial. Não um acessório da fé, mas o próprio combustível que nos mantém de pé. Se até Jesus, o Filho de Deus, que vivia em perfeita comunhão com o Pai, se separava para orar, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Mas a verdade é que o inimigo sabe disso. Ele sabe que um cristão sem oração é um cristão sem força. Por isso, ele vai tentar te cansar, te distrair, te ocupar com 1000 coisas. Tudo para te afastar do momento mais importante do teu dia, o momento em que você fala com o Criador. Orar é lutar. Orar é resistir. Orar é declarar para o inferno que você ainda confia em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. E é por isso que o Senhor está te chamando agora para se levantar de novo em oração. Não de qualquer jeito, mas com entrega, com sede, com verdade. Se você entende que precisa voltar a orar com o coração, escreva nos comentários: Senhor, desperta minha vida de oração. Muita gente tenta orar, mas sente como se as palavras não passassem do teto. É como se a oração ficasse vazia, repetitiva, sem vida. E sabe por quê? Porque orar sem o Espírito Santo é como tentar acender uma fogueira sem fogo. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes nem sabemos orar como deveríamos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não conseguem expressar. Isso significa que quando você se ajoelha sem saber o que dizer, o Espírito Santo está ali, traduzindo suas lágrimas em intercessão diante do trono de Deus. É o Espírito quem dá vida à oração. Ele transforma suspiros em guerra espiritual. Ele pega o que está quebrado em você e apresenta diante do Pai como uma oferta perfeita. Por isso, a verdadeira oração não é sobre falar bonito, é sobre se conectar com o céu. Não é o número de palavras que move Deus, é o coração cheio do Espírito. Jesus nos alertou em Mateus 6:7. Quando orarem, não fiquem repetindo palavras vazias como fazem os gentios. A oração não precisa de performance, precisa de presença. E quando o Espírito Santo está presente, até o silêncio tem poder. Então, se você sente que sua vida de oração está seca, peça agora: Espírito Santo, sopra sobre mim, me ensina a orar de novo. Porque com ele, até o mais simples, Pai, me ajuda, se torna uma oração que toca o coração de Deus. Se você quer que o Espírito Santo reacenda o fogo da oração dentro de você, escreva nos comentários: sopra em mim, Espírito Santo. Muita gente ainda não percebeu que a oração é uma arma. Não é só uma conversa com Deus, é um ato de guerra. Toda vez que você dobra os joelhos, o inferno treme. Porque o inimigo sabe, um cristão que ora é um cristão que ele não pode derrubar. Paulo escreveu em Efésios 6:18: Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Perceba, ele não disse, orem quando estiverem em apuros, mas orem em todo o tempo. Isso é vigilância espiritual. É viver em estado de prontidão. Porque o inimigo não tira folga. Ele tenta roubar sua paz, sua fé, sua atenção. Mas quando você ora, você se reveste de armadura, e o fogo do inimigo não te toca. Orar é guerrear em silêncio. É lutar sem levantar espada, mas vencendo batalhas que o mundo não vê. É no secreto, de joelhos, que o crente vence guerras que pareciam impossíveis. E o diabo sabe disso. Por isso ele vai tentar te distrair, te cansar, te fazer achar que orar não muda nada. Mas ele mente. Porque a oração move o coração de Deus e muda o rumo das coisas. Quando Daniel foi proibido de orar, ele não se calou. Continuou de joelhos. E foi a oração que fechou a boca dos leões. Quando Elias orou, o céu se fechou
e depois se abriu novamente. A oração de um justo é mais poderosa do que qualquer exército, porque carrega o poder do Deus vivo. Então não desista. Se o inimigo tem lutado tanto para calar sua oração, é porque ele sabe o poder que ela tem. Continue orando, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo chorando. Porque cada lágrima no altar se transforma em vitória no tempo certo. Existem momentos em que tudo desaba. As portas se fecham, os amigos somem, o futuro parece distante e o coração fica pesado. É nesse ponto que muita gente desiste, mas quem conhece a Deus aprende algo poderoso. A oração é o último fio que te liga ao milagre. Quando você ora no meio da dor, algo acontece no invisível. O céu se move mesmo que você ainda não veja. A oração é o que te mantém de pé quando as circunstâncias tentam te derrubar. E é ali, naquele momento de fraqueza, que Deus mostra que a força nunca foi sua, sempre foi dele. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades, mas prometeu estar presente nelas. E quando você ora, você convida o Deus do impossível para dentro da sua tempestade. Você não fala com o vento, você fala com aquele que o controla. Paulo disse em Efésios 6 que precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque o dia mau vai chegar. Não é se ele chegar, é quando. E nesse dia, o que estiver dentro de você vai aparecer. Se houver oração, haverá força. Se houver palavra, haverá vitória. Mas se não houver comunhão, o medo vence. Por isso não espere o caos para orar. Não espere a dor para buscar. Ore hoje, ore agora. Deixe seu coração permanecer sensível à presença de Deus, mesmo nos dias tranquilos, porque é essa comunhão que te mantém firme quando a tempestade vier. E se tudo o que te restar for orar, saiba que isso é o suficiente, porque quem tem oração nunca está sozinho. Se você está passando por uma tempestade, mas escolhe continuar orando, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. A maioria das pessoas procura Deus quando precisa de algo, mas os que amam o Senhor de verdade oram porque precisam dele, não apenas do que Ele pode dar. A oração não é só o caminho para o milagre, é o lugar onde o coração descansa na presença de quem faz o milagre acontecer. Jesus disse em João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Repare que a promessa vem depois da comunhão. Permanecer em mim. Ou seja, a oração verdadeira nasce de um relacionamento, não de um desespero momentâneo. Estar com Deus muda tudo. Quando você ora de verdade, a presença dele transforma o ambiente, acalma a mente e traz paz ao coração. É impossível sair do mesmo jeito de um momento genuíno de oração. A presença de Deus não apenas ouve suas palavras, ela cura suas feridas. E sabe o que é mais lindo? Mesmo quando você não sente nada, ele está ouvindo. Mesmo quando parece silêncio, ele está agindo. A fé não se alimenta de emoção, se alimenta da confiança de que Deus está ali, mesmo invisível, mesmo quieto. A oração é a ponte entre o natural e o sobrenatural. Ela não muda só o que está ao seu redor, muda primeiro quem você é por dentro. Quanto mais você ora, mais parecido com Cristo você se torna. O Espírito Santo molda, direciona, ensina e fala com quem decide permanecer na presença. Então, antes de pedir qualquer coisa hoje, pare por um instante e diga: Senhor, eu só quero te sentir. Fica comigo. Se você deseja viver essa presença todos os dias, comente: Senhor, eu quero habitar na tua presença. Tem dias em que a fé parece pequena, dias em que você até ora, mas não sente nada. O coração está cansado, a mente cheia, e parece que Deus está em silêncio. Mas é nesses dias que Ele está mais perto do que você imagina. Porque a fé verdadeira não depende do que você sente. Ela se manifesta quando você escolhe orar mesmo sem vontade. A oração é o fôlego da alma. É como reacender uma chama que o vento tentou apagar. Cada Pai, eu ainda creio, é um golpe contra o desânimo. Cada Senhor me ajuda é uma semente de milagre plantada no invisível. O inimigo quer que você acredite que Deus te esqueceu, que não adianta mais orar. Mas se ele está lutando tanto para calar sua voz,
é porque ele sabe que existe poder em cada palavra que você libera de joelhos. A oração não é o fim da luta, é o começo da vitória. Pense em Ana. Ela orou em lágrimas, sem forças, sem voz, e Deus ouviu. Pense em Elias, que orou e o céu respondeu. Pense em Jesus, que mesmo angustiado no Getsêmani, se prostrou e disse: seja feita a tua vontade. Essas orações não foram apenas palavras, foram chaves que abriram portas no mundo espiritual. Talvez hoje você esteja lutando contra o cansaço, mas o Espírito Santo quer te lembrar. A oração que você faz em fraqueza, o céu recebe em poder. Então, não pare. Mesmo com lágrimas, continue falando com Deus, porque o milagre pode estar mais perto do que parece. Se você crê que Deus ainda faz o impossível, escreva nos comentários: eu ainda creio no poder da oração. Muita gente acha que orar é só pedir bênçãos, mas quem vive uma vida de oração entende. Orar é se proteger. A oração é um escudo invisível, uma muralha espiritual que o inimigo não consegue atravessar. Quando você ora, você está, sem perceber, erguendo uma fortaleza ao seu redor, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua mente. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, o capacete, o escudo, a espada, mas termina com algo fundamental. Orem em todo o tempo no Espírito, porque a oração é o que ativa toda essa armadura. Sem oração, o escudo cai. Sem oração, a mente enfraquece. Sem oração, o inimigo encontra brechas. Mas quando há uma vida de comunhão, o Espírito Santo te dá discernimento. Você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Deus te mostra quem realmente está do teu lado, te avisa antes da armadilha, te livra antes do perigo, porque a oração abre os olhos da alma. Há batalhas que você nem imagina que Deus já venceu por causa das suas orações. Tem livramentos que você nunca viu, porque o Senhor lutou por você no silêncio. E tudo começou com um simples: Senhor, me guarda. Por isso, nunca subestime o poder da oração diária. Ela é mais que uma rotina, é um campo de força espiritual. E quando você ora com fé, o inimigo reconhece o território. Ali mora alguém coberto pelo sangue de Jesus. Então ore antes de sair de casa. Ore antes de tomar decisões. Ore antes de reagir. A oração não só muda as circunstâncias, ela te muda primeiro, para que você enfrente qualquer coisa com sabedoria e paz. Se você crê que a oração é seu escudo espiritual, declare nos comentários: Senhor, me cobre com tua proteção. Tem gente que acha que orar é só pedir. Mas a oração mais poderosa nem sempre é um pedido. Às vezes, é um obrigado, Senhor. Porque quando a gratidão toma conta do coração, a presença de Deus se manifesta de uma forma diferente. A oração deixa de ser um socorro e se torna um encontro. A Bíblia diz em Efésios 5, 18, 20: Sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças a Deus Pai por tudo. Olha isso, por tudo. Não só quando tudo está bem, mas também nas lutas, nas esperas, nos dias em que nada parece acontecer. A gratidão é uma chave espiritual. Ela abre portas onde o desânimo queria fechar. Ela muda o ambiente, não porque o problema desaparece, mas porque o coração muda de posição. Você para de olhar o tamanho da dor e começa a enxergar o tamanho de Deus. Quando você agradece no meio da prova, o inferno se confunde. Quando você adora no vale, o céu se abre. A oração com gratidão atrai a presença do Espírito Santo, porque ele habita onde há louvor. Então, antes de pedir algo hoje, pare e agradeça. Agradeça por estar vivo. Agradeça por tudo o que Deus já fez e até pelo que Ele ainda vai fazer. Agradeça porque o simples fato de poder orar já é prova do amor dele por você. A gratidão muda o tom da alma, e quem ora com gratidão vive com leveza. Porque a adoração faz o impossível parecer pequeno diante da grandeza de Deus. A gratidão muda o tom da alma, e quem ora com gratidão vive com leveza. Porque a adoração faz o impossível parecer pequeno diante da grandeza de Deus. Se você é grato por tudo que Deus tem feito,
Escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por tua presença na minha vida. Todo avivamento verdadeiro começa com um coração em chamas, e toda chama começa com oração. Antes de Deus mudar uma nação, Ele muda uma vida. Antes de tocar uma multidão, Ele toca um coração. E talvez o que o Espírito Santo queira hoje seja reacender você. Não espere o avivamento vir de fora. Ele começa dentro. Começa quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, reacende em mim o fogo que o tempo tentou apagar. A Bíblia fala em Atos 2 que os discípulos estavam reunidos orando quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu a casa. Eles não sabiam o que ia acontecer, só sabiam que não queriam mais viver sem a presença de Deus. E é assim que o avivamento nasce, de uma sede profunda pela presença, de uma oração que não se conforma com a frieza, que clama por mais, que grita: Senhor, sopra de novo. Quando o Espírito vem, tudo muda. O desânimo vira coragem, o medo vira fé, a dúvida vira propósito. O fogo do Espírito purifica o que precisa sair e acende o que precisa viver. E talvez Deus esteja te chamando hoje para um novo tempo de intimidade com Ele. Não um tempo de costume, mas de reconexão real. Ele quer te encher outra vez, quer reacender tua alegria, tua paixão, tua fé. Mas o fogo só cai onde há altar, e o altar é o teu coração. Então limpe o altar, tire o que te distrai, feche as portas para o mundo e abra o coração para o Espírito. Porque quando você busca, Ele vem, sempre vem. Se você quer esse avivamento em sua vida, declare nos comentários: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Pai querido, chegamos diante de Ti. Depois de tudo o que ouvimos, depois de tantas palavras, só uma coisa importa agora: a Tua presença. Senhor, nós não queremos viver mais um dia apenas existindo. Queremos viver cheios do Teu Espírito. Queremos orar com verdade, andar em fé e respirar o Teu propósito em cada passo. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Sopra onde o cansaço tomou conta. Restaura o coração que perdeu o ânimo. Renova a fé de quem achou que era tarde demais. Acende o fogo da paixão por Jesus. Purifica a mente, limpa o coração e desperta dentro de nós o desejo de permanecer no centro da Tua vontade. Senhor, ensina-nos a orar com poder. Que nossas palavras sejam guiadas pelo Teu Espírito, não pela pressa. Que nossas orações não sejam só pedidos, mas momentos de comunhão profunda contigo. Queremos aprender a ouvir Tua voz no silêncio, a descansar mesmo quando não entendemos o caminho. Pai, cobre-nos com Tua presença. Coloca um novo amor pela oração em nossos corações. Transforma casas em altares, famílias em ministérios e corações frios em corações cheios de fogo. Que cada pessoa que está ouvindo ou lendo essas palavras sinta agora o toque do Teu Espírito Santo. Um toque que cura, liberta e renova. Nós declaramos: não vamos mais viver afastados da Tua presença. Queremos viver o sobrenatural, queremos andar em intimidade, queremos Te conhecer mais a cada dia. E que de hoje em diante, Senhor, a nossa vida seja marcada por oração, fé e obediência. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, enche-me outra vez. E compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus.